Então, começando a gravação da aula aqui do dia 27/10, terça-feira. Última aula antes da prova, que é o dia 3 ali. Prova eu chamo um teste, né? Então vai ser um testezinho. A gente está indo resolver então a pergunta da Cipele, que está na apostila. Então, a nossa apostila lá, a questão 26, né? Então, que está na lista. Está na lista 5. Tá. Melhorou agora, Ana? Deu? Beleza. Então, pessoal, bom dia. Na questão 26 ali, alguma específica da 26? Eu perdi o texto ali que tu especificou qual que era. Na verdade, senhor, eu queria saber se é para, tipo, classificar a solução ótima naquela coisa. Deixa eu pegar aqui da apostila. Tipo, para classificar ela em soluções ótimas limitadas, essa coisa. É assim? Ou. Isso aí mesmo. É para classificar, enfim, se são múltiplas soluções, solução ótima única, assim como a gente fazia lá com os gráficos, né? Lembra lá quando a gente fazia resolução gráfica? E através do gráfico conseguir identificar, ali a gente vai identificar pelo tablô. Ah, entendi. Tá, então é só para colocar se ela é solução ótima e qual é, no caso. Exato. Aí, por exemplo, assim, se a gente for olhar ali, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Então, a gente vai olhar o tablô, né? Então, olhando a questão 26 lá, o texto dela fala o seguinte, né? Considere os quadros de simplex apresentados abaixo e assuma que os mesmos foram obtidos a partir da resolução de problemas de maximização. É importante dizer que é maximização. Por que é importante? Porque se é minimização, a lógica é diferente para identificar quem entra na base. Então, como é maximização, quem entra na base sempre são os valores mais negativos. Lembrando que a base, nesse tablô aqui, os candidatos a entrar na base, a gente identifica por essa linha aqui. Então percebam que os dois primeiros não tem nenhum valor aqui negativo. Aí no C aparece um valor negativo e no D também não tem nenhum valor negativo. Em cada um dos casos, indique se a solução é ótima e classifique. Então, um dos critérios para a gente considerar se a solução é ótima é identificar se não tem nenhum valor negativo aqui, né? Toda vez que houver um valor negativo, há um candidato a entrar na base. Nos casos especiais, a gente vê que a gente tem que tomar outros cuidados ali, né? Então, por exemplo, né, se a gente for olhar aqui, desculpa, pessoal, se a gente for olhar na questão C, eu tenho um valor negativo, então o menos 1 ali para o meu x2, então ele seria um candidato a entrar na base. E aí, se a gente for ver quem for, vai ser os candidatos a sair da base, então eu divido esse valor aqui pelos coeficientes aqui que estão abaixo da minha variável que está entrando na base. Como 5 por 0 não dá, daria um valor muito alto, infinito. E 6 por 2, então minha limitação é 3. Então a candidata a sair da base vem a ser meu x1. Então, a princípio, teria ainda mais uma iteração para fazer nesse tablô aqui. O que eu vou ter que ver no novo tablô que vai surgir é qual vai ser o resultado que eu vou encontrar. Então pode ser que ele não seja o tablô ótimo, mas pode ser que ele venha a ser um caso especial.
Então a gente vê aqui um outro tablô. Então esse tablô do exercício D, a gente vê que tem muitos zeros aqui. Esse caso aqui, então já dando um spoiler da solução, lembrando lá do primeiro caso especial que a gente vê na apostila, nessa parte do conteúdo, esse aqui provavelmente, então não vou dizer que é totalmente, para enfim deixar a pulga atrás da orelha para vocês irem atrás e conferirem isso. Mas como eu tenho muitos coeficientes com zero aqui, e eu tenho também esse coeficiente aqui, ele está zerado, e eu tenho uma matriz identidade, aqui um vetor identidade. O que é um vetor identidade? É sempre quando eu tenho na coluna 0, 1, esse 1 está posicionado em cima da própria variável aqui, e 0 aqui embaixo. Então são as variáveis que estão na base, elas sempre têm essa característica. Mas acontece, então quando está zerado vai ter essa característica, mas acontece que nesse caso aqui eu tenho meu x2, ele está zerado aqui, e a princípio ele teria um candidato a sair da base que seria o x1. Então, provavelmente, se eu for fazer uma nova iteração dessa tabela, aqui desse tablô, e fizer um segundo tablô, provavelmente identifique que eu vou ter o mesmo valor z, só que para uma variável x2 na base, e o x1 assumindo o valor 0, né, fora da base, uma variável não básica. Então esse seria meu comentário então, sobre essa parte. Para os tablôs A e B, a gente tem que também olhar com mais calma ali, então ver qual que é o critério, olhar lá as características dos casos especiais, para ver se não é nenhum deles que está sendo retratado aqui. Poderia ser simplesmente um tablô de maximização da solução única, poderia, mas eu tenho que dar uma olhadinha, então olhando rápido, sem fazer contas, eu diria que a letra A é um tablô de solução única, tradicional, um caso tradicional, e esse aqui é um caso especial. A gente não viu lá na parte gráfica, mas é um caso de degeneração. O que vem a ser um caso de degeneração? Então, a apostila explica muito bem. Ele é um caso muito parecido com um caso tradicional, então um caso trivial ali, onde tem uma única solução. Ele também tem uma única solução. A diferença desse caso é que eu vou ter mais de uma variável, além das não básicas, que vão assumir valor igual a zero, eu vou ter também uma variável básica assumindo valor igual a zero. Então essa é a característica ali do caso especial me fugiu a palavra agora, da parte ali de degeneração. E vou mostrar para vocês um gráfico ali de que vem a ser uma degeneração. Deixa eu pegar uma outra planilha aqui. Deixa eu só ver aqui. Aqui um exemplo gráfico de uma solução degenerada. O que vai acontecer nessa solução degenerada? É muito sutil a diferença. Então a gente tem aqui a solução nesse gráfico. Deixa eu ampliar para vocês poderem ver melhor. Então, utilizando o gráfico, a solução gráfica para explicar aqui que é uma solução degenerada, a gente acabou não vendo, ela é um tanto trivial. Tem meu espaço de soluções viáveis delimitado pela área azul. Então lembrem que para o nosso simplex o que interessa são as bordas. Eu tenho então uma outra restrição, que ela define meu espaço das soluções viáveis única e exclusivamente por esse ponto B. Então ela é uma restrição que ela não restringe na maior parte do espaço, e só vai restringir nesse ponto aqui, e ainda por cima coincide com essa outra restrição que liga o ponto A ao ponto B.
Então a restrição ali de x1 mais x2 igual a 20. E aí, é esse caso aqui que causa a degeneração. Porque eu tenho duas restrições passando pelo mesmo ponto, mas não só isso que causa degeneração. O outro fato que vai causar degeneração é que a minha função objetiva, então que seria um vetor aqui, então na mesma direção desse outro, então essa linha são as linhas paralelas aqui do meu vetor Z, uma maximização, e essa linha vermelha pontilhada é onde ele passa no ponto ótimo, né? E o meu ponto ótimo é o ponto B. O que vai acontecer aqui, né? Então nesse meu ponto B, ele tá pegando duas restrições aqui. A gente poderia simplesmente dizer, ok, tudo bem, é um caso de maximização normal. E foi por isso mesmo que eu não levei lá para os casos especiais do gráfico. Graficamente ele não incomoda isso. Ele incomoda quando a gente vai fazer o tablô, né? Por que incomoda? Porque como eu tenho aqui duas restrições, eu estou atendendo elas no limite, são restrições críticas, né? Ou seja, não tem nenhuma folga para elas. Então aqui eu tenho duas variáveis de folga com valor igual a zero. Então por esse motivo eu tenho duas variáveis com valor igual a zero. Ainda por cima minha variável x2 também é igual a zero, porque o ponto ótimo é o ponto B. E apenas a minha variável x1 nesse caso é uma variável diferente de zero. Então, e quando a gente for plotar isso daqui, eu vou ter apenas duas variáveis básicas, né? Ou seja, que deveriam assumir valores diferentes de zero. Mas no caso eu vou ter três variáveis com valores diferentes de zero. E quando a gente coloca isso daí lá no nosso simplex, no tableau, isso confunde, porque vai dar um resultado diferente de um caso de otimização, maximização normal, né, que não seja um caso especial. Então isso aí que vem a ser ali nosso caso de degeneração. Então é bem esse caso aqui, né, onde eu vou ter na minha variável, na base ali, uma das variáveis que está na base vai assumir um valor igual a zero. Então aqui no caso eu vou ter o tabuleiro final ali. Enfim, pessoal, não é a resposta final essa daí. É um spoiler, deem uma olhada com calma ali nos casos especiais. E confirmem se isso que eu acabei de falar para vocês é a solução mesmo, né? Deu para clarear aí? Se pede. Mais alguma pergunta? Mais ou menos? Ai, ai, ai. O que não ficou tão claro? Vou dar uma olhada na apostila. Tá. O que a gente pode fazer ali? Achei difícil também. Bom, o que acontece, né? Ontem, então, o Bolívar, ele estava presente na aula. Eu dei uma olhadinha nos fóruns que vocês fizeram, vi que estava todo mundo muito tranquilo. O que eu fiz? Então eu levantei um pouquinho a régua. Então eu incluí também os casos especiais para vocês olharem. Tá vendo ali? Tá vendo? Ó, levanta e tira se tu quer tirar. Então o que a gente pode fazer, pessoal? Aproveitar esse tempinho aqui. Então, se a gente está com dúvida, vamos dar uma olhadinha na apostila juntos ali. A dificuldade de vocês é dos casos especiais ou é ainda lá no tabuleau da maximização? Casos especiais, tá, beleza. Tá. Porque a maximização eu vi que estava muito tranquilo até. Eu vi também a Silvia se manifestando ali no fórum, comentou que achou mais confortável, enfim, eu fiquei muito contente pela manifestação de vocês ali, achar que o Simplex estava um método melhor até que o gráfico. Vamos dar uma olhada nos casos especiais, então. Eu vou pegar a apostila aqui. E aí vamos olhar ali
Então, casualmente, eu caí justamente na questão 24, que é ali do De Volta para o Futuro, em português de Portugal, fala Regresso ao Futuro. E a gente tem na sequência ali o caso de minimização. Minimização está tranquilo. Então, ao fazer minimização, o que a gente tem que tomar cuidado é, então, para inverter os sinais da maximização. Na jogada é essa daqui, né? Então tem um exemplo ali. Outro ponto, pessoal, que eu ia dizer para vocês na minimização, que a gente tem que tomar cuidado. Esse é um caso bem trivial de minimização. Eu não vou cobrar isso de vocês, mas pode ocorrer da gente inverter esse sinal aqui, né? Então, ao invés de ser menor igual, ser maior igual. E aí vai mudar um pouco na hora da gente montar a forma padrão aqui. Então, eu vou ter que inserir, em vez de variáveis de folga, inserir variáveis de excesso. É importante vocês saberem que existe isso. Porque quando forem colocar lá no PHP Simplex ou lá no Solver, esses algoritmos aí, esses softwares, eles vão fazer o trabalho para vocês. Mas é importante saber que tem que tomar esse cuidado. Eu não vou cobrar na prova isso, porque normalmente é onde acaba causando uma certa complicação sem necessidade. Bem, então aqui mostra o exemplo da minimização e a gente vai lá para os casos especiais. Então, primeiro as soluções ótimas alternativas ou múltiplas. Então, a gente tem um probleminha ali de maximização, as restrições tudo menor ou igual, a não negatividade. Então, é plotado um gráfico, isso que é o legal do exemplo de duas dimensões. Um gráfico ali. E comparar o resultado do gráfico com o do simplex. E a gente consegue entender melhor o que está sendo feito no Tableau, né? Nesse caso aqui, já se vai para o Tableau final. Então, apresenta o quadro final, ou Tableau final, ou tabela final desse exercício. E aí, quando se chega nessa tabela final, aí que é o ponto. Então, antes se fez todo o Tableau. Acho que não é o caso aqui, né, pessoal, da gente olhar Tableau por Tableau como se chegou nesse final. Se for o caso, me avisem, sem constrangimento, coloquem no chat ali, ou abram os microfones. Na dúvida, podem usar também lá o PHP Simplex para ver como é que é, etapa por etapa, é como se chegou aqui, né? Mas o fato é que se chegou nesse Tableau final. A gente teve a questão 4, era uma questão que resultava em um caso especial. Era exatamente esse caso especial aqui, na questão 4 da lista 4. Então, até quem me alertou isso foi o Bolívar. E aí, quando vocês colocavam lá no PHP Simplex, ele alertava também que era uma solução ótima alternativa. Se vocês colocarem no Excel, no Solver, vai dar o mesmo alerta. Então, mas e como é que a gente identifica que é uma solução ótima alternativa? Então, como eu estava falando para vocês, então as variáveis básicas, elas têm essa característica. Então, elas são como uma matriz de identidade, né? Então, formada por colunas que tem apenas o número 1. O restante dela é formada por zeros, né? E no caso, a gente tem aqui um caso especial, que o meu x1 ele teria um zero aqui. Então, e esse zero ele poderia me indicar que essa variável ela estaria preparada para entrar na base. E aí, além disso, eu tenho aqui valores que permitiriam, inclusive, ela entrar na base. Então, claro, o negativo ele não me permite a variável x2 sair da base, mas esse valor aqui, como é positivo, e dividindo então 28 por 17,17 sobre 2, então eu estaria aqui, o candidato S1 seria um candidato a entrar na base. Aliás, S1 sai da base e o meu X1 entra na base. Vamos analisar isso daqui graficamente, que talvez ajude a entender melhor.
Então vamos olhar primeiro a primeira solução que o Tableau está indicando. Ele está indicando que meu S2, meu x2 é igual a 1, ou seja, esse ponto aqui, e que meu S1 é igual a 28, ou seja, eu tenho uma folga para a restrição 1 igual a 28. Então, se eu for a minha restrição 1 essa daqui, se eu for colocar o valor de x2 igual a 1, eu tenho aqui 7. Aqui fica zerado, porque meu x1 é uma variável não básica. Então aqui zero. E me sobra então 7 menos 35, e me sobram 28. Então tem uma folga ali de 28. E a minha variável x1 então é zerado. Então meu ponto ótimo, que eu estou identificando nesse tabuleiro aqui, é esse ponto aqui. No momento que eu tirar minha variável S1 daqui da base e colocar meu x1, provavelmente, assim, quase 99% para não dizer 100%, o meu ponto ótimo ele vai correr para essa outra extremidade aqui. Então lembrando que quando a gente representa uma solução ótima alternativa, a gente vai representar pelas extremidades. Então, porque aí me permite... Por que extremidade? Porque é onde eu vou encontrar duas retas, né? Então, ao encontro de duas retas, eu encontro um ponto de convergência dessas retas, e esse é o ponto ótimo. Então, vocês podem até fazer o teste, e vai cair então nesse ponto aqui. A minha folga, então, ela vai... O meu S1 de folga vai sair... Isabela, papai está trabalhando. Então, esse é o caso da solução ótima alternativa, pessoal. Não sei se ficou claro aí. Tranquilo, mais ou menos. Uma outra pergunta ali. Então a gente vai ter que dar uma saída. Tranquilo, Gustavo, então fica gravado ali. A prova vai ser igual, das 8h30 até a meia-noite, para entregar? Sim. A princípio, essa é a ideia. A não sei que, enfim, vocês entendam que tem uma outra solução melhor ali. Podia ser entregado no outro dia. Pode ser, pessoal, pode ser. Sabem que eu sou... Eu acho que nesse momento a gente tem que ser bem flexível, entender o lado de vocês. Eu consigo entender o lado de vocês quando vocês se manifestam. Então, seja aqui no chat, abrindo o microfone, ou lá no fórum, né? Do contrário, eu tô cego. Não consigo, assim, um pouco mais que eu consigo entender um pouco do lado de vocês através da Ana e do Bolívar. E me fala um pouquinho, né? Então, se vocês não se manifestam, não dão uma sugestão, vai ficar difícil. Então, eu posso colocar para vocês, de repente, uma entrega até no outro dia ali. Eu confesso que a próxima prova não vai ser tão extensa quanto a primeira. A primeira ficou um tanto extensa porque tinha os gráficos ali, tinha que fazer muito gráfico, tinha que resolver os problemas. Então, essa tem os tablôs ali. Eu não vou ignorar o fato de vocês terem à disposição, então, agora, essa quase infinidade de softwares aí que permitem utilizar o método Simplex. Então, vai ser uma prova sabendo que vocês podem usar esses métodos, né? Ou seja, vai ser uma prova para vocês entenderem mais o que estão fazendo, entenderem mais as respostas do software, né? Do que simplesmente resolver um tabuleau. Então vai ser uma prova do tipo, uma modelagem de problemas mais parecida com a lista 4, parece com a lista 5. Então, onde vocês têm que ver um tabuleau, identificar que tipo de tabuleau é aquele ali. Existe um problema de modelagem, você tem que modelar. Vai ter sim também um tabulozinho simples ali para vocês poderem resolver ele. Então, assim que vai ser a prova. E a gente pode negociar essa lógica dela ser um pouco mais estendida ali. Cipério, das perguntas ali dos casos especiais, deu para entender. Ana também perguntou. Silvia também perguntou. Múltiplos, soluções múltiplas, deu para entender. Ficou clara.
Sim, beleza. Vamos então para o segundo caso. Então, soluções ótimas ilimitadas. Então, graficamente não é possível determinar valores finitos ótimos para uma ou mais variáveis de decisão. Então, nesse caso aqui a gente tem um problema de minimização. Então, as variáveis todas elas menor ou igual. A única que não é menor ou igual é a da não negatividade. Então, a não negatividade, se antes era uma variável, uma restrição básica, para o simplex ela é super importante. Então, se ela não tem, o simplex não funciona. É um pressuposto para o simplex poder funcionar. Então, nesse caso aqui, após a primeira iteração, o quadro simplex ele fica da seguinte forma. Então, lembrando que uma minimização, o meu candidato a entrar na base é sempre um valor o mais positivo, né? Então, a minimização tem essa característica. No caso, então, o mais positivo é o meu x4, é o candidato a entrar na base. Só que o que acontece nesse caso? Né? Acontece que eu não tenho nenhum candidato a sair da base. Por que eu não tenho? Porque eu tenho aqui sempre coeficiente negativo. Então, quando eu tiver coeficiente negativo ou valores igual a zero, eu não posso fazer então a divisão ali de 10 por menos 1. Então, que é o critério para me identificar quem sai da base. Né? Então, ou seja, o meu critério para identificar quem sai da base ele não funciona. Então, se fosse uma máquina, a máquina travou. Ou seja, o método do simplex ele trava. Ele não encontra a solução. Então, se vocês forem colocar no solver, o solver vai indicar, olha, não tem solução para o problema. Ele vai indicar até que tipo de problema é esse. Então, são soluções ótimas ilimitadas. Ou no solver ele vai dizer, olha, o problema não converge para uma solução. Vamos tentar entender o que esse gráfico está nos dizendo. Né? Então, ele está nos dizendo que a minha variável x2 é igual a 3. Então, esse ponto, exatamente esse ponto aqui. Então, no gráfico onde meu x2 é igual a 3 e meu x1, por ser uma variável básica, está na base. Ser uma variável, aliás, não básica. Opa, desculpa, uma variável básica. Então, todas as variáveis básicas são zero. Por ser uma variável básica, então meu x1 ele assume o valor de zero. Por isso o ponto que eu estou examinando é esse daqui. E além disso, eu tenho que minha variável de folga da restrição 1 é igual a 10. Então, quando meu x2 ele assume o valor de 3, multiplicando por 6, eu tenho, aliás, por 2 eu tenho igual a 6. 6 vai para o outro lado. Então, o meu zero aqui, meu x1 é igual a zero. Indo então para o outro lado, fica então igual a 10, ou seja, a minha folga, nesse caso aqui, é igual a 10. Então, é exatamente o que o meu gráfico está indicando. Então, ele parou nesse ponto aqui da solução. E não tem solução, porque se eu vou minimizar o meu z, então eu vou sempre tendendo a baixar cada vez mais. Eu não tenho um espaço de soluções viáveis fechado. Então, porque tem essa questão de ele estar aberto aqui do outro lado. Mais alguém entrou? Deu para entender essa segunda parte aqui, pessoal, do caso das soluções ilimitadas, então, onde não é possível determinar valores finitos ótimos. Né? Então, reparem que o meu z, à medida que ele vai subindo aqui, né, talvez isso não tenha ficado tão claro, então, os meus z são representados por essas retas aqui paralelas. Então, meu vetor z, nesse caso, ele está apontando para lá. Então, quanto mais distante eu vou da origem, então reparem nos sinais aqui da minha minimização, quanto mais distante da origem eu vou, menor é o meu valor de z. Então, e para essa distante da origem, eu não tenho restrições limitando o meu espaço nas soluções viáveis. Então, por isso que é uma solução ótima e limitada. Né? No tabu que caracteriza isso é, então, um candidato a entrar na base, mas não ter candidatos a sair da base. Né?
Então, enquanto lá nas soluções múltiplas, a gente tinha o cenário oposto. Nas soluções múltiplas eu tinha um cenário oposto. Aqui, nas alternativas eu tinha então um candidato. Na verdade não era bem um candidato a entrar na base, era um possível candidato a entrar na base, porque o critério aqui seria um valor negativo, mas enfim ele tem um zero. E eu tenho aqui candidatos a saírem da base. Então no caso aqui tem o meu S2 que é candidato a sair da base. Então tem quem pode sair da base, tem quem pode entrar na base, mas pelo critério, se eu for iterar isso daqui, eu vou encontrar uma solução que vai dar o mesmo z, né? Nesse caso, nas soluções ilimitadas, ou sem solução, tenho candidato para entrar na base, mas não tenho candidato para sair dela. Então essa aqui é a característica no Tableau. Lembra lá do mapa mental? Aqui eu acho que vale a pena fazer um mapa mental para anotar essas características de cada Tableau, de repente desenhar um tableauzinho. Sei que eu estou falando isso para vocês, mas eu estaria com vontade de fazer um aqui do meu lado. O mapa mental é uma boa ferramenta de estudo. Aqui a gente tem o caso da degeneração, eu falei um pouquinho dele antes. Então tem aqui um problema de maximização. Então todas as minhas restrições são do tipo menor ou igual. O quadro inicial do Tableau, então ele vem a ser este daqui. Então nesse caso, como é uma maximização, meu candidato entra na base o menor valor, mais negativo. Então meu x1 entra na base. Desculpa aí, pessoal. O meu candidato a sair da base. Então eu faço essa divisão desses valores, então como é representado aqui, pelos valores que estão abaixo no vetor do meu x1, e eu identifico aquele que é o menor valor possível, né? E aí que está o caso interessante da degeneração, eu não tinha falado antes. Que no caso aqui eu vou ter dois candidatos a entrar na base. Então eu posso, tanto meu S1 é um candidato, aliás, a sair da base, quanto meu S2 também é um candidato a sair da base. Então, e apenas o x1 ele vai entrar na base. Então, esse caso aqui, eu posso escolher tanto um quanto o outro. Toda vez que der um empate aqui, o critério é aleatório, não tem regra. O que pode acontecer é eu escolher um e enfim, vai ser mais fácil de eu fazer os cálculos. Eu lembro quando eu fazia os tableaus, eu escolhia à noite, o que me permitiria fazer lá as operações lineares de uma forma mais confortável. Então a primeira interação, então meu x1 ele entra na base, então assumindo ali, no caso se escolheu a segunda linha para ele ocupar o valor, então sai o S2, entra o x1, então zerou ali, então eu tenho um vetor identidade aqui para o meu x1, então para todas as variáveis básicas, e aí nesse caso aqui eu vou ir procurar, então meu critério para quem entra na base vai ser o meu valor, o maior valor negativo, então meu x2 entra como candidato a entrar na base. Mas antes da gente identificar quem que deveria entrar na base, a gente identifica aqui, nas soluções não básicas, aquelas que deveriam ter valores diferentes de zero, eu estou identificando um valor igual a zero para a minha folga S1. Então, isso aqui que caracteriza ali, que é uma variável, aliás, uma solução degenerada. Então, que é como eu mostrei no exemplo de vocês, é esse ponto aqui. Então, é o ponto que eu vou ter, como são duas restrições passando por esse ponto, eu vou ter duas variáveis de folga igual a zero. Nesse exemplo aqui, eu ainda tenho mais a variável x2 igual a zero. Então, diferente de todas as outras formas de solução, eu tenho muito mais gente assumindo o valor igual a zero do que em outros casos. E aí eu poderia, como é possível ainda, eu poderia seguir esse Tableau. Então, aqui já é suficiente para mim identificar se é uma solução degenerada. Então, nesse caso aqui eu consigo encontrar a solução
é uma solução viável, mas acontece que o Tableau ele me permite continuar fazendo as operações, né? Então, meu critério seria quando meu critério deparado seria quando não houvesse nenhuma variável negativa aqui, né? Como existe, então meu x2 entra na base. Candidatos a sair, apenas o S3. Por que apenas ele? Porque daqui eu vou dividir por zero. Opa, confundi as coisas. Então, 0 dividido por 4, na verdade, é meu candidato. Aqui o menor valor para entrar na base. Então, não teria folga aqui, né? Então, meu S2 ele entra, aliás, meu X2 entra no valor de S1, que é o menor valor, então. Quando eu dividir 0 por 4 e 3 por 1, é o menor valor que eu tenho. Então, por isso, meu S1 acaba entrando. Quando eu fizer isso, então eu vou ter de novo um valor 0 aqui na base. E aí eu vou ter de novo um novo quadro com valor negativo. Então vem que o negócio não para. Então, de novo, eu vou encontrar uma nova variável para entrar na base. Então, aqui como tem valores positivos, dividindo eu vou novamente identificar uma nova variável para sair da base. E isso daqui então pode me levar a uma terceira interação, pode não, vai me levar a uma terceira interação. E aí no caso, vai me levar exatamente a mesma solução de antes. Então reparem que meu valor Z, ele aumentou. Então, na verdade, meu valor ainda não aumentou, porque ainda é possível. Então, toda vez, qual que é o critério? Toda vez que tem valores não negativos aqui, significa que a minha variável Z ele pode ser maximizada. Então, aqui está igual a 4, aqui era igual a 0. E reparem que nesse último tabuleiro, a terceira iteração, o valor Z vai para 5. Né? Então, aqui eu atingi meu máximo. E aí eu tenho, então, que as minhas variáveis aqui não tem nenhuma não negativa. Então, eu tenho o número de variáveis que estão zeradas aqui. Eu tenho, então, uma matriz de identidade. Então, são vetores aqui, colunas formadas por 0 e apenas um número 1. Então, nas variáveis básicas. Nas variáveis não básicas, esse fenômeno não ocorre. E aí eu tenho, então, aqui a minha solução ótima. Né? Então, essa aqui vem a ser a minha solução ótima. Foi alcançado depois de fazer todos esses procedimentos ali. Né? Mas reparem quando tem uma degeneração nesse caso, então vai me gerar algumas iterações maiores ali. Né? Então, fica um trabalho quase um pouco redundante ali. É um pouco mais trabalhoso nesses casos de degeneração. Então eu consigo identificar aqui o meu ponto ótimo. Ficou clara essa parte, pessoal? Da minha parte eu senti que poderia ser um pouquinho mais claro. Não sei se vocês compartilham o mesmo sentimento. Como eu estou com o sentimento daí não ficou tão claro, eu vou fazer o seguinte para vocês. Eu vou pegar esse exemplo aqui, eu vou ir lá para o PHP Simplex e eu vou montar o gráfico dele aqui. Direto para o gráfico. Então, por que eu estou fazendo isso daqui? Só para a gente ver como é que o gráfico se comporta a cada interação. Então a gente tem o gráfico dessa solução aqui. Vamos dando uma olhada, né?
como é que o tablô evolui, né? Então, o primeiro tablô é quando eu tenho todas as folgas, então as minhas variáveis x1 e x2 são variáveis básicas, ou seja, elas assumem valor zero. Então eu estou nesse ponto O aqui, para esse primeiro tablô. No segundo tablô, eu assumo que a minha variável x1 é igual a 2, então eu vou para o ponto B. E a minha variável x2, ela tá, então é uma variável básica, o valor dela é igual a zero, então por isso eu estou no ponto B. Eu tenho variáveis de folga S1, então com o valor igual a zero. Então a minha variável de folga S1 é exatamente essa reta aqui, que liga o ponto C ao ponto B. E eu tenho minha variável, e essa folga é igual a zero. E eu tenho minha folga da restrição 3, que liga, a reta que liga o ponto E ao ponto C. O valor dela de folga é igual a 3. Então é justamente esse valor aqui. Se eu for para a segunda interação, eu vou ter então um cenário onde meu x2 ele segue igual a zero, meu x1 segue igual a 2, então eu sigo no ponto B, e a minha variável de folga segue igual a 3. Então eu tive a mesma solução anterior, né? Então, com a única diferença que o meu S1 ele se tornou básico e continua com valor igual a zero. Então vamos lá para a terceira iteração. Então reparem que o que se está tentando fazer nessas interações é sair do ponto B para o ponto C. Né? O ponto C que é o ponto ótimo. Então é onde passa essa reta vermelha aqui, que está interseccionando ali duas linhas de restrição. Então nesse meu ponto B, o que está criando a dificuldade? É que eu tenho essa linha aqui, ó. Essa linha é uma restrição. Então por isso que ela acabou degenerando aqui, acabou dando essa interação em dois tablôs seguidos. Eu tenho a mesma solução. Só um pouquinho, Bebel. Então nesse ponto aqui meu x2 ele vai para o valor igual a 3. Meu x1 vai para o valor igual a 1, ou seja, estamos no ponto C. E eu tenho minha folga para o S2 igual a 4. Então, quem que é o meu S2? Né? Qual restrição é essa? Então, minha segunda restrição. Então, quando eu tenho meu x1 igual a 1, x2 igual a 3, então 1 menos 3, eu fico igual a 2. Aí, eu tenho alguma coisa errada aqui. Então, meu x1 deu 1 menos 3, daria igual a 4. E minha folga está sendo igual a 4 nesse caso aqui. Não, tá certo. Então, qual que é a situação? Né? Então, eu vou ter ali, vou pegar o bloco de notas aqui, se não ficou tão claro. Então, minha restrição, meu valor x1 ele assumiu 1, o meu x2 assumiu o valor de 3, e eu tenho ali mais a minha variável S2 de folga, isso daqui é igual a 2. Então, o que eu vou ter aqui vai ser menos 2, mais meu S2, igual a 2, ou seja, meu S2 é igual a 4. Então aí chegamos ali no entendimento do porquê que a minha folga ali no meu tablô ótimo, meu S2 é igual a 4. Então com isso a gente entende ali também o caso ali da solução degenerada. Né? Então degenerada ela vai ter uma solução ótima sim, mas ela vai ter essa característica de em tablôs intermediários ali antes da solução ótima, eu posso estar degenerando a solução. E esses são os 3 casos especiais, né? O problema impossível a gente vai acabar não vendo, pessoal, nesses tablôs aqui.
Aí, gostei da brincadeira, viu? Ainda bem que não cai, não vai cair casos impossíveis. Não vai cair, não. Não vai cair na prova maximização, minimização em casos especiais. Sim, vai cair. Né? Então são esses três casos ali. Por que não cai casos impossíveis? Se vocês forem dar uma olhada ali na apostila, na sequência, vai ter o método simplex das duas fases. Não é difícil, pessoal. Dá para fazer uma outra forma de resolver o método simplex. Se a gente tivesse com mais tempo, a gente olharia ele. Vai fazer diferença para vocês? Em termos como engenheiro, eu diria que não. Assim. Olha, caso vocês queiram se especializar na área de pesquisa operacional, pode ser, mas enfim, é um método que se aprende muito rápido, ali, o método das duas fases. Né? O método M grande também. Então são outros métodos para resolver problemas, especialmente quando a gente tem problemas do tipo impossível. Né? Então lembram que o problema impossível é aquele que não tem solução. O que é importante saber é que, por exemplo, quando vocês forem colocar um problema impossível, façam um teste ali. Né? Puxem lá um probleminha impossível da lista 1, ou lista 2 ali, ou até mesmo da apostila, que ó, é melhor identificar. Aliás, na lista 2 não tem problema. Na lista 2, na 3 talvez tenha ali de problemas impossíveis. E deem uma olhada, coloquem lá no PHP Simplex ou no próprio solver do Excel e vocês vão ver o que vai acontecer. Né? Ele vai simplesmente indicar que é impossível e que não tem solução viável. Então, o método das duas fases, ele permitiria vocês identificar isso através da matemática. Né? Como vocês têm softwares de apoio, não é tão importante. Por que a gente não foi para o software de apoio direto? Né? Bom, vocês são engenheiros, né? Então o engenheiro precisa entender o que está fazendo, precisa entender o que o software está entregando. Né? Então o software ele vai simplesmente pegar dados que vocês colocam e entregar resultados. Agora, se isso está certo, não sei, a gente tem que entender o que ele está fazendo. Né? Então por isso que a gente vê o método simplex, por isso que a gente vê o Tableau, por isso que a gente vê os casos especiais ali, para poder entender melhor o resultado final. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Sem perguntas. Caso tenha pergunta, enfim, fiquem à vontade para abrir o microfone e falar. Eu vou falar uma última coisinha aqui, que eu acho muito legal, muito bacana. Vamos lá para o exemplo de maximização ali. Então aqui quando a gente aprende o método simplex, a forma tabular, enfim, que é a forma genérica de expressar, a solução gráfica, então a gente vai trabalhar nesse exemplo de dados. Então a gente tem esse probleminha aqui, então nós vamos entrar tanto no caso do problema em si. Tenho as restrições, então x1 mais x2 menor ou igual a 6, então 2x1 mais 4x2 menor ou igual a 16. E eu vou ter, então, também a restrição do x2 menor ou igual a 3. Daí eu vou ter uma função de maximização, essa minha área achurada aqui, vem a ser o meu espaço de soluções viáveis. Né? Lembrando que o simplex, o procedimento dele, é testar a otimalidade dos pontos das intersecções das retas. Né? E ele para, então, quando atinge o valor z máximo. Então, quando ele identifica que não é possível aumentar mais o valor z. Né? No caso da maximização, toda vez que houver valores negativos aqui, é possível eu aumentar o valor de z. Né? Então, lembrando que o valor de z ele sempre inicia no zero. Por que no zero? Porque começa aqui. À medida que o meu Tableau avança, então avanço os procedimentos de identificar quem entra na base, então é o mais negativo, quem sai da base, o menor valor da divisão dessa coluna por essa outra. Então reparem que eu não sou matemático, então não uso tanto uma terminologia tão técnica assim. Né?
Então, esse critério, que é o critério de minimização, eu vou identificar aquele, a menor restrição, a menor limitação na restrição. O que vem a ser isso na prática? Então, eu expliquei ali na segunda passada. Então, nesse caso aqui de maximização, o meu x2 é aquele que tem maior poder de maximização, então uma unidade me acrescenta 7 valores ali monetários para aumentar meu valor de z. No caso que seja uma maximização de lucro, por exemplo. Só que eu tenho apenas um limite, uma folga de 3 aqui, né? E a cada uma unidade que eu utilizo do meu x2 me consome uma unidade dessa folga. Então por isso que eu divido esse 3 por 1, né? Quando eu utilizo na restrição 1, uma unidade do x2 me consome 4 unidades da minha folga, da minha restrição 1. Como eu tenho 16 de folga, eu tenho 4 unidades ali que eu consigo consumir. E da restrição 3 eu tenho então 6 dividido por 1, até 6, então limite para poder expandir. Né? O meu primeiro teto, então a primeira restrição que vai acabar me restringindo o crescimento do meu x2 vem a ser essa 3. Então, por isso que ela vai assumir o valor de 0, ou seja, eu vou tornar essa folga igual a 0. Por isso que ela sai da base e se torna uma variável básica. E o meu x2, então, se torna uma variável não básica, assumindo um valor diferente de 0. Então, quando a gente faz isso no gráfico, a gente passa ali para o ponto A, então onde meu x2 assume um valor igual a 3, tenho as minhas variáveis de folga, meu x1 segue com um valor igual a 0. Enfim, e assim a gente vai nesse procedimento até chegar ali ao ponto do tableau final, e é no tableau final que eu quero discutir um pouquinho mais com vocês. Então, esse aqui é meu tableau final. Como é que eu sei que é o tableau final? Porque eu sei que é uma maximização. Eu não tenho nenhum coeficiente negativo aqui. Todos os meus coeficientes que estão zerados aqui nessa linha, eles são também colunas ali que formam uma matriz de identidade. Né? Então, ou seja, são colunas formadas por combinações de 0 e apenas um número 1. Então, isso aqui me mostra que essa é a solução final. Que vem a ser a solução final são valores onde, quando meu x2 é igual a 2 e o meu x1 é igual a 4. Então, ou seja, meu ponto D aqui no gráfico. E eu tenho uma folga para meu S2. Para minha restrição número 2, que é igual a 1. Todo o demais, então restrição folgas 1 e folga 3, assumem um valor igual a 0. Então não tem folga ali. Então utilizei todo o recurso. E aí, pessoal, que está o ponto que até agora não foi explicado. É uma interpretação um pouquinho além disso que a gente vem interpretando. Que é a seguinte. Eu tenho esses valores aqui, esses números, né? O que esses números me dizem, né? Vamos fazer uma pergunta oposta. O que esses valores aqui me indicam, né? E essa matriz de identidade me indica que minha variável x1, ela assume o valor igual a 4 aqui. Meu x2 assume o valor igual a 2. Meu S2, por ter 1 aqui, assume o valor de 1. Mas e o que esses números aqui me indicam, né? Bom, eles vão me indicar algo muito interessante. Vamos olhar primeiro para essa coluna aqui, para essa linha. Ele me indica, por exemplo, que meu S3 ele tem um impacto maior, é uma restrição que tem um impacto maior no meu lucro, digamos que meu Z seja maximização de lucro, maior do que meu S1. Ou seja, se eu reduzir, então lembrando que essas são variáveis onde a folga é igual a 0, né? Então está no meu limite, são variáveis críticas essas. Então restrição 1 e 2 são restrições críticas. Isso aqui me indica que se eu reduzir uma unidade da minha variável de folga do S3, eu vou reduzir meu lucro em 3 unidades. Isso aqui vai para 31.
chovendo, né? Tá escondido, ó. É. Isso. Então, por outro lado, se eu aumentar essa folga, que é essa minha restrição, o meu lucro ele vai ser aumentado aqui para 37. E aí vocês podem perguntar, então, mas professor, então isso pode ocorrer indefinidamente? Eu posso aumentar aqui essa minha folga e, por exemplo, lá, vamos olhar nossa restrição. Enfim, vamos olhar na restrição para não perder tempo, não perder foco. Então, essa minha restrição, eu poderia ir aumentando ela indefinidamente. Então, meu lado direito ali da equação. Então, deixa eu só ver qual que é o valor inicial dela. Então, meu valor inicial, meu S3 é igual a 6. Se eu aumentar para 7, vai aumentar em 3 pontos lá a minha lucratividade. E se eu aumentar para 8 também, olha, a gente entende que sim, mas ao mesmo tempo, toda vez que eu fizer modificações nisso, em algum momento, cedo ou tarde, vai acabar mudando as variáveis que vão entrar na base. Né? Então, pode ser que essa restrição aqui deixe de se tornar uma restrição crítica e que a folga dela era igual a zero e ela passa a ter uma folga diferente de zero. Ou seja, ela não vai mais me contribuir para aumentar minha lucratividade. Né? Então, essa aqui é a interpretação desse valor aqui. Então, reparem que a restrição 3 ela é mais importante que a restrição 1. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer um corte em restrições, seria mais interessante eu cortar a restrição do tipo 1, porque ela vai ter um impacto menor na minha lucratividade. A lucratividade vai cair só para 33. Se eu cortar uma unidade da restrição 3, minha lucratividade vai cair para 31. Então, cai 3 pontos. Né? E da mesma forma, se eu tiver a possibilidade de aumentar a capacidade, qual delas que eu vou aumentar? Bom, vou aumentar a restrição 3, porque ela, digamos, é uma restrição mais crítica. Ela contribui mais para a minha lucratividade. E aí, esses valores aqui, eles vão me indicar o impacto que vai ter em cada uma dessas outras variáveis. Então, e esses outros valores aqui, pessoal, eles vão mostrar o impacto que esse aumento ou essa redução vai ter nessas outras variáveis aqui. Né? Então, uma redução aqui, por exemplo, se eu, em vez de ter uma variável no meu lado direito ali, da restrição 3 igual a 6 e ele for igual a 5, eu vou reduzir o meu valor de x1, em vez de ser igual a 4, ele vai ser agora igual a 2. Então, porque uma redução aquilo ali impacta em reduzir 2 unidades do valor de x1. Vai reduzir em uma unidade a minha folga no S2. Então, vai zerar essa minha folga. Opa, ela vai se tornar uma variável básica aqui, uma variável não básica. Então, sinal é que alguém vai entrar na base, vai mudar na resposta final. E para o meu S2, então ele vai assumir o valor igual a 3. Então, quando eu vou reduzir apenas uma unidade. Se eu aumentar uma unidade, o efeito é o contrário. Então, eu aumento, acrescento 2 unidades no meu x2, ele vai para meu x1 vai para igual a 6. O meu x2 vai para 3. Vai para 1. E minha variável S2 vai para igual a 2. Então, essa viria a ser a interpretação de todos os números do meu tablô. Então, aí que está a riqueza da gente ter um tablô. Por isso que é importante não ver só qual é o sinal final da planilha ali, do método, mas também entender o que esses números me representam. Então, reparem que a gente foi muito além de simplesmente identificar qual que é a combinação ótima, mas também a gente já pensou em soluções seguintes, né? Como a gente pode otimizar ainda mais o nosso sistema. O único cuidado que a gente tem que ter é que isso daqui vai alterar na minha base. Né? Então, a gente poderia fazer simulações aqui da modificação dessas restrições e como ela vai impactando no meu gráfico. Isso tem muito a ver com aquela questão lá da prova,
que eu fazia ali com conjecturas para vocês e pedia para vocês mostrarem qual era o impacto na resposta final, na solução ótima, né? Foi até uma questão polêmica. Enfim, pessoal, hoje me empolguei um pouquinho mais. Talvez tirei mais dúvidas do que vocês tinham, talvez, espero que não. Tenho até colocado um pouco de dúvida aí com esse argumento final. Enfim, da minha parte era isso. Aí o último comentário ele foi 9h30. Se tem mais algum comentário aí, se tem mais alguém aí ouvindo, me avisa. Senão eu vou terminar por aqui a nossa reunião, a nossa conversa, o nosso monólogo, né? Professor, eu tava ouvindo, sim, mas eu tô bem confusa com o negócio dos casos especiais. A gente vai dar uma olhada, eu e a CIP agora, daí qualquer coisa eu te aviso. Tranquilo. Assim, eu espero que na explicação que eu dei ele tenha ajudado um pouquinho, mas façam um pouco de exercícios ali, façam o próprio tableau na mão mesmo. Na dúvida, coloquem lá no PHP Simplex, naquela página, que ele vai indicar etapa por etapa ali. Os casos especiais ali é prática, né? Enfim, caso ainda sigam com dúvidas, voltem um passo atrás, olhem de volta a maximização. Na apostila tem alguns exercícios resolvidos ali, deem uma olhada ali, que aí ajuda, né? Ajuda também. Para entender os casos especiais, a gente tem que entender bem também o que não é um caso especial. E é bem isso, às vezes a dúvida não vem porque a gente não exercitou ali. Como o Bolívar comentou. E é isso, pessoal. Quinta-feira a gente tem ali o nosso horário para tirar dúvidas ali à tarde, a partir das 3 horas. Então, caso seja o caso, estranho. Caso venha a ser necessário, então, eu vou estar disponível, eu sempre estou disponível ali. Me perguntem por ali, enfim, caso também seja algo mais urgente, me mandem e-mail, enfim. Direct no Instagram, aí, seja o que for sinal de fumaça, entre em contato com a Ana, com o Bolívar, que repassam para mim. Daí fiquem à vontade, mas não fiquem com dúvida. Então tá, pessoal. Então, da minha parte era isso. Então fica aí o desejo de uma boa semana, bons estudos aí. E estamos chegando aí para a reta final aí. Semana que vem já é novembro. E falta um pouquinho. Vamos lá.